Meus queridos e amados irmãos e irmãs que nos acompanham no canal do YouTube de nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição, nós vamos hoje trazer como estudo a partir da seguinte pergunta, que com certeza vai nos trazer bastante ensinamentos. O que é a Sagrada Escritura? Antes de respondermos a esta pergunta, temos que entender o que é transmissão da revelação divina. A primeira carta de São Paulo a Timóteo diz: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esta verdade tem um nome, é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Esta verdade precisa ser apresentada a todos os povos e todos os homens. E esta revelação, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a constituição dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, no número 2, vai dizer: aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, o Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Em virtude desta revelação, o Deus invisível, na riqueza de seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles, para os convidar e admitir a comunhão com ele. A tradição apostólica, que é a obediência dos apóstolos ao mandato de Jesus, para que pregassem a todos os homens a verdade salvífica, e comunicando os dons divinos, se deu de duas maneiras. Primeiro, oralmente, que é a pregação e o testemunho dos apóstolos daquelas coisas que receberam das palavras e das obras de Cristo. E segundo, por escrito. São os escritos que os varões apostólicos, que sob a inspiração do Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Portanto, uma das formas da revelação divina e escrita é a Sagrada Escritura. E a esta revelação damos uma resposta pela obediência de nossa fé. Justamente pela fé, uma virtude racional, que o homem se entrega a Deus pela adesão da inteligência e sua vontade. É importante, meus amados, saber que esses escritos sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e que formam as páginas do Novo Testamento são transmitidas aos sucessores dos apóstolos, os bispos, para que eles a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação. E cabe à própria Igreja a missão de interpretá-la. A carta de São Paulo ao Timóteo vai dizer: a Igreja é a coluna e o fundamento da verdade. A interpretação da Sagrada Escritura, tanto realizada pelos sucessores dos apóstolos, bem como pela Igreja, não é questão de achismos, de ideologias, calor do momento. É questão de fidelidade e de obediência a Deus. Isto vale também para os leigos, onde tem alguns que têm a prática da bibliomancia, Bíblia como oráculo, abrir a esmo para ver qual palavra Deus vai nos dar. Isto está errado. É necessário um justo equilíbrio na interpretação das Sagradas Escrituras, para não cair no fundamentalismo e também nem no relativismo. Para que vão querer interpretar as Sagradas Escrituras sozinho, se tem a tradição patrística, apostólica, os santos da Igreja e os exegetas?
A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita. Aos pastores da Igreja cabe estudo e oração. São Pio X diz: não existe pregação caritativa da verdade sem a condenação explícita dos erros e heresias. E Santo Agostinho vai dizer: em vão prega a palavra de Deus exteriormente, quem não a escuta interiormente. E aos leigos que vão e que estão escutando esta formação, cabe também a mesma postura. Primeiro, estudo. Toda a Escritura é inspirada por Deus para ensinar, persuadir, corrigir e formar na justiça. Esse estudo deve ser feito com fontes católicas confiáveis e seguras, sem qualquer conteúdo tendencioso. Segundo, a oração. São Jerônimo diz: quando rezamos, falamos com Deus. E quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. Esta oração passa pelo método consagrado pela Igreja, que é a Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, difundida principalmente pelo abade da Grande Cartucha Guigo II, do século XII, que deixou uma apresentação orgânica da Lexio Divina, com o longo título A Escada de Jacó, tratado sobre o modo de orar, escada dos monges e escada do paraíso. E por último, o testemunho. Da nossa boca deve sair a palavra como uma espada de dois gumes. É ouvir a palavra de Deus e a colocar em prática, com a vida. Assim dizia São Gregório Magno. Assim como da pedra fria, talhada pelo martelo, saltam faíscas, da palavra divina, por inspiração do Espírito Santo, brota fogo. Então, meus amados, nós devemos também da nossa boca sair faíscas, mas também do nosso testemunho desta palavra que estudamos e rezamos. No próximo vídeo de nosso canal do YouTube, vamos responder a pergunta moral sobre o que são os atos humanos. Te espero para estudar, divulgar e curtir a nossa próxima formação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.